Este programa tem o apoio de BetClick. Começa mais uma jornada da Liga Portugal BetClick. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal BetClick, em nome do futebol. Está no ar mais um Sem Falta da Rádio Observador. À 30ª jornada tivemos derby, arbitrado por João Pinheiro, um derby que terminou com a vitória do Benfica em casa do Sporting por 2-1, mas, Pedro Henriques, a nós interessa-nos menos o resultado e mais as decisões técnicas do árbitro. Vamos aos lances desta partida. Lá. Sim, senhor. E hoje, até porque temos dois sem faltas para fazer, dos dois jogos praticamente seguidos. Vamos aqui corridinhos. Mais rápidos, vamos fazer então, para já o do derby, vamos fazer seguido como já fizemos outras ocasiões. Em primeiro lugar, minuto 14, um dos momentos importantes do jogo, porque o árbitro não assinala nenhuma infração e é o VAR que intervém para chamar o árbitro ao monitor para dar um penalti de Alsner sobre Trincão. E realmente, com a imagem, sobretudo com as imagens mostradas pelo vídeo-árbitro, mais do que a própria transmissão, percebe-se que é uma falta clara e óbvia, pois o Fredrik Norsas, com o pé direito, além de não tocar na bola, e este aspecto é muito importante, acabou por pisar de sola o pé esquerdo de Francisco Trincão, que acabou por cair, e portanto há a tal consequência. Pontapé de penalti bem assinalado, com intervenção do VAR. Depois, ao minuto 19, um outro lance muito importante, que tem a ver exatamente com este momento do penalti. Reparem, foi ao minuto 14, mas depois foram quase 5 minutos entre ir ao VAR, de resolver tudo, e a execução do pontapé de penalti. E este minuto 19 que decorre deste pontapé de penalti tem três coisas. Em primeiro lugar, aliás, duas coisas. No primeiro lugar, a execução do penalti, quando a bola é pontapeada em relação ao guarda-redes de Turbine, que diz a lei que deve ter pelo menos parte de um dos pés, quando a bola parte, a tocar ou alinhado ou atrás da linha de baliza. Isto significa que pode, no fundo, movimentar uma perna para a frente ou um pé para a frente, e desde que o outro esteja ou a pisar a linha, ou no enfiamento da linha, ou até e vindo para dentro. E neste caso concreto, o Turbine tinha o pé esquerdo para a frente e o direito para trás da linha da baliza. Tudo certo, sob o ponto de vista da defesa propriamente dita. O que é que está a gerar muita polémica nas redes sociais, e tem inclusivamente órgãos de comunicação social com responsabilidade que estão a replicar uma situação que eu já percebi que já começaram, não é bem a limpar, mas a desculparem-se, porque não tinham conhecimento da alteração da lei. Porque no momento em que há o remate do Luís Soares, o Sheldrup está já dentro da área, isto é, invadiu a área. E depois do Turbine defender, o primeiro a chegar à bola é o Sheldrup, que acaba por tocar na bola. Ora, até a alteração da lei, até à época passada, qualquer jogador, neste caso, vamos centrar em quem defende, qualquer jogador que defende e que está a defender o penalti, se o seu guarda-redes defendesse a bola e esse jogador que invadia a área, que é colega do guarda-redes, fosse o primeiro a tocar na bola, tinha impacto na jogada, era este o entendimento, e automaticamente o pontapé de penalti tinha que ser assinalado, o pontapé de penalti tinha que ser de novo, tinha que ser repetido. O que é que mudou na lei? Mudou, e mudou bastante radicalmente, que diz o seguinte: um colega do guarda-redes, neste caso Sheldrup em relação ao Turbine, só é punido por invasão se tiver claro impacto em duas, vamos dizer, em duas pessoas, vamos dizer assim, ou no executante, ou se tem claro impacto noutro jogador qualquer, portanto o executante é o Luís Soares, noutro jogador qualquer do Sporting, que o impedisse ou que fosse disputar essa bola com esse jogador do Sporting, ou evitasse que esse jogador do Sporting marcasse um golo, ou tentasse marcar um golo, ou que criasse uma oportunidade de golo. Em conclusão, se o jogador, neste caso entende Sheldrup, só jogar a bola sem consequência para o adversário, não é para punir. Dito de outra maneira, quando nós paramos a imagem do Sheldrup a tocar na bola, não tem, o Luís Soares está longe, está na zona da marca, portanto não está lá sequer a tentar recarregar, e não há nenhum outro jogador, e o Ullmann é um dos que está ali mais próximo, que esteja a tentar chegar à bola ou esteja perto da bola. E, portanto, dentro destas perspectivas, não há impacto em relação a qualquer jogador do Sporting.
resumindo e concluindo, antes da alteração da lei, o penalti tinha que ser repetido, atualmente já não é assim. E isto significa que podemos não concordar com a lei, porque realmente há um jogador que invade a área e que depois é o primeiro a chegar à bola e a tirar a bola, mas o que a lei quis, é um bocadinho em reboque do fora de jogo, estádios em fora de jogo e seja ou não ser escolhido. Um bocadinho em reboque disso, quer dizer o seguinte: esse jogador, quando vai tirar a bola, e entende-se o Sheldrup, impede que o Luís Soares, para pondo agora os nomes, pudesse fazer a recarga, claramente não, que estão completamente afastados um do outro e a bola está longe. Impede que outro jogador qualquer do Sporting, que pudesse ir recarregar, tivesse a disputar a bola com ele, impedisse, e nós percebemos que não, porque não está lá nenhum jogador do Sporting. Aliás, quando paramos a imagem, está o Sheldrup e mais 4 ou 5 jogadores, se não estou em erro, do Benfica em torno, e nenhum jogador próximo. Repito, podemos não concordar, mas é o que está escrito na lei e foi uma alteração. E para quem tiver dúvidas, Lei 14, que é a lei do pontapé de penalti, página 130. Está lá o novo texto, a alteração em relação ao passado, no que diz respeito à invasão da área de jogadores defensores após o seu guarda-redes defender a bola. Por isso, concordando ou não, a decisão foi correta, porque aquilo que está nas redes sociais é que o penalti tinha que ser repetido. Posto isto, que foi um momento mais longo, porque realmente eu acho que era importante, porque é decisivo e é fundamental, ainda na primeira parte, minuto 25... Mas Pedro, então relativamente a este lance, podemos dizer que o árbitro fez bem em não mandar repetir o penalti do Sporting, por causa da mudança de regra. Fez bem, é assim, sabes que isto para o árbitro é muito difícil de ver. Árbitro, terreno de jogo. Isto é daquelas situações, por isso é que isto no futebol profissional tornou-se mais fácil, porque o VAR agora é só parar, tem imagens, para a imagem no momento da execução do penalti e depois verifica quem invadiu, quem não invadiu, verifica se o guarda-redes, que neste caso defendeu, se está irregular ou não está, já vimos que não, e depois, vendo o Sheldrup a invadir, vai ver, lá está, se ele tem impacto, e a lei divide em dois, ou em relação ao executante ou a qualquer outro jogador, neste caso o Sporting. E, portanto, mais do que o árbitro, que isto é tão rápido para o árbitro, digo já, é impossível ver, mas no futebol profissional tem o VAR. E o VAR fez bem, eu diria mais que o VAR fez bem em não mandar repetir o pontapé de penalti. E isto tem pouco de interpretação, é quase lei pura e dura, portanto, é uma alteração. Que as pessoas concordem ou não concordem é outra questão. Agora, aqui, e isto é importante passar, a decisão de não mandar repetir o penalti à luz da lei e a alteração das leis de jogo, repito, lei 14, pontapé de penalti e página 130, correta a decisão de não mandar repetir o penalti. Seguindo então, se me permitires, vamos lá então, força. Minuto 25, temos o golo do Benfica, em que há um cabeceamento do Otamendi para golo, não, peço desculpa, estava aqui... É o pontapé de penalti, peço desculpa, é o cabeceamento do Otamendi e o Morita a interceptar a bola com a mão direita. Costas e com a mão assim, exatamente, quase como se fosse uma dizer asa. Duas coisas. Em primeiro lugar, o Morita fica-se a queixar que o Tomás Araújo o tenha empurrado pelas costas. Realmente, o Tomás Araújo tem ali um ligeiro e, para mim, inconsequente contacto nas mãos, com as mãos nas costas do Morita, sem o empurrar. Ponto número 1. E a seguir, após o cabeceamento do Otamendi, o Morita tem a mão direita, o braço aberto, completamente aberto, acima da cabeça, afastado. Portanto, chamamos a isto completamente fora do plano de corpo, clara volumetria e é penalti. Portanto, mesmo estando de costas, a maneira como se quer que interprete a lei é que aquilo não é posição natural para o braço estar. Obviamente que se ele fosse empurrado e resultasse esse braço no ar em função do empurrão, o árbitro teria assinalado, digamos, a falta atacante. Do meu ponto de vista, correta a decisão, não há falta de Tomás Araújo nas costas de Morita, o Morita realmente intercepta a bola com a mão direita, completamente fora do plano do corpo e em clara volumetria, e o penalti foi bem assinalado. Depois ainda na primeira parte, minuto 32, o Quaresma, há ali um momento em que o Ivanovic fica caído no chão, fica a ideia que o Quaresma podia ter rasteirado, mas depois, com a repetição, o Quaresma não rasteira, isto é, pé direito em relação ao pé esquerdo do Ivanovic, nem tenho a certeza se há ali um ligeiríssimo contacto, mas para mim, mesmo com esse ligeiríssimo contacto ou não, tudo legal e sem motivo para pontapé de penalti. E o minuto 37, em que há um cartão amarelo para o Ullmann, aqui por protestos, portanto, o Ullmann é capitão, já sabemos que podem falar com o árbitro, mas uma coisa é falar, outra coisa é protestar e colocar em questão as decisões dos árbitros. Não tenho a certeza que assim foi, mas porque, portanto, nós só vemos as repetições e não percebemos o que é que está a ser dito e falado, mas de qualquer maneira o árbitro mostrou o respectivo cartão amarelo. Pedro? Depois, Sim. Em relação à primeira parte, estamos conversados, e se então permitires, vamos passar para a segunda, que acredito não tenha sido tão trabalhosa. Não, tem pouca coisa. Tem aqui o minuto 53, em que há um minuto 53, o Rui Silva
até sofreu uma falta, isto é, o Rui Silva sofre uma falta, mas o árbitro é um livre batido para a área do Sporting, o Rui Silva sofre uma falta, o árbitro assinala não a falta, mas um fora de jogo, portanto, no fundo, a beneficiar, entre aspas, a equipa do Sporting, mas mesmo assim o Rui Silva tem ali uma reação muito intempestiva, nem percebi bem se foi em relação ao árbitro, se foi em relação aos adversários, e o árbitro acaba por lhe mostrar o respectivo cartão amarelo. Depois, ao minuto 72, Sim. é o gol do Sporting, empate legal, no momento do passe do cruzamento do Zendabast para o Morita está em jogo, 110 centímetros, e uma vez mais, no momento em que ele cabeceia, ele está nas costas do Edix, há ali um contacto do braço nas costas do Edix, mas não o empurra, não o carrega, não o tira da jogada, contacto absolutamente normal, e portanto, quer pela questão de fora de jogo que não estava, quer pela eventual carga que não existiu, o gol do Sporting ao minuto 62, na altura um empate correto. Depois ao minuto 75, o Turbino viu o cartão amarelo por supostamente no sentido de perder tempo na reposição de bola quando um pontapé de baliza, foi essa a interpretação que o árbitro fez, e depois nos descontos, portanto no minuto 90 mais um, é o gol anulado ao Sporting, percebe-se pelas imagens 100 centímetros, que no momento em que Francisco Trincão passa a bola para o Nel, ele está adiantado em relação ao penúltimo adversário. O assistente, depois da bola entrar na baliza, levanta a banderola, depois o VAR confirma, e nós também percebemos logo, não é daqueles que deixava muitas dúvidas com as imagens paradas, e portanto o gol que seria o 2-1 na altura para o Sporting foi bem anulado pelo árbitro, neste caso o árbitro assistente, e confirmado pelo VAR. Pronto, e com isto varremos os principais lances. E vamos saber que nota merece a Exatamente. equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro neste derby, que mereceu elogios quer de Mourinho, quer de Rui Borges no final do jogo. Sim, eu vou dar nota muito positiva, vou dar nota 8, vou começar por aí, porque é um derby, e portanto é um jogo de grau de dificuldade bastante elevado. O VAR e o árbitro estiveram bem nos penaltis, portanto eu digo VAR e árbitro porque o primeiro, o pisão sobre o Trincão, é o VAR que dá, o segundo, a mão do Morita, é o árbitro que dá, e portanto tanto VAR e árbitro estiveram bem nos penaltis, e sobretudo nesta questão em que a alteração da lei impede a tal repetição do penalti defendido por Turbino, que seria sempre, obviamente que a responsabilidade última será sempre do árbitro, mas aqui seria claramente do VAR, porque só ele conseguiria ver a tal possível irregularidade, a entrada do Sheldrup e depois se tinha impacto em alguém ou não. Boa gestão disciplinar, repara que é um jogo com 21 faltas e 3 cartões, ou apenas 3 cartões amarelos. Eu diria que o único senão, e é algo que a nossa Liga tem que rever, embora nestes jogos mais táticos e em que os resultados são muito importantes, até compreendo, mas tivemos 51 minutos de jogo jogado num total de 100. Foram 4 minutos na primeira parte, depois 5, depois transformaram-se em 6 na segunda, em cima dos 90, o que dá um tempo útil de 50,62, um tempo útil muito baixo. Mas isto aqui, enfim, é um bocadinho, até num jogo que teve poucas faltas, até se esperava mais qualquer coisa disso. Mas nota 8, jogo difícil, que é sempre um jogo difícil, é um derby, VAR e árbitro tiveram bem nos penaltis, eu até escolhi isto como título, se fosse preciso, aqui para o nosso sem falta, e por isso uma arbitragem claramente positiva, e é como tu dizes, eu da minha parte gostei muito da arbitragem de toda a equipa de arbitragem, e pelo aquilo que também ouvi, tanto os dois treinadores pelo menos elogiaram também esta prestação. Temos agora, Pedro, de fazer uma curta pausa neste Sem Falta, porque vamos falar de um outro jogo. Este programa tem o apoio de BetClick.